João Batista pelo olhar bíblico. João Batista é visto como o precursor de Jesus Cristo e o último dos profetas no contexto bíblico. Sua vida e ministério são descritos em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como em outros textos do Novo Testamento, e ele desempenha um papel fundamental na preparação do caminho para a vinda de Jesus. Nascimento e missão profética. João Batista nasceu de Zacarias, um sacerdote, e Isabel, ambos de idade avançada, após um anúncio do anjo Gabriel. Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25. Seu nascimento foi considerado milagroso, pois Isabel era estéril. Seu nome, João, dado por Deus, significa Deus é gracioso. Profecia sobre João. Seu nascimento foi visto como o cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 3, versículo 1, que fala de um mensageiro enviado antes do Senhor. Além disso, o anjo disse que ele viria no espírito e poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Ministério no deserto. João Batista é conhecido por seu estilo de vida austero. Ele viveu no deserto, vestindo-se de peles de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. Seu ministério envolvia pregar a necessidade de arrependimento, pois o reino de Deus estava próximo. Mateus capítulo 3, versículo 2. Batismo nas águas do Jordão. João batizava as pessoas no Rio Jordão como um símbolo do arrependimento e da purificação dos pecados. Mensagem direta. João não temia repreender abertamente as pessoas, inclusive os líderes religiosos, como os fariseus e saduceus, chamando-os de raça de víboras. Mateus capítulo 3, versículo 7. Ele clamava pela transformação interior e advertia sobre o julgamento iminente de Deus. Precursor de Jesus. João Batista tinha plena consciência de que ele não era o Messias, mas aquele que vinha antes para preparar o caminho. Ele afirmava repetidamente que estava preparando o caminho para alguém maior que ele, referindo-se a Jesus. Em João capítulo 1, versículos 26 e 27, ele diz: Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Batismo de Jesus. Um dos momentos mais significativos da vida de João Batista é o batismo de Jesus no Rio Jordão, Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. Relutante a princípio, João consente após Jesus insistir. Durante o batismo, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus, e a voz de Deus foi ouvida dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este evento marcou o início do ministério público de Jesus. Testemunho sobre Jesus. Quando viu Jesus se aproximando, declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Sua missão foi apontar para Cristo e fazer com que as pessoas voltassem seus corações a Ele. Humildade. João expressava grande humildade em relação a Jesus, afirmando que ele devia diminuir para que Cristo pudesse crescer. João capítulo 3, versículo 30. Morte de João Batista. João foi preso por Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, por ter denunciado publicamente o casamento ilícito de Herodes com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Marcos capítulo 6, versículos de 17 a 20. Após isso Herodias ordenou a decapitação de João Batista. Marcos capítulo 6, versículos de 21 a 29. Significado teológico. Características de João Batista. Austeridade. Sua vida simples e separada do mundo enfatizava sua devoção a Deus. Coragem. João não tinha medo de confrontar o poder e falar a verdade, mesmo que isso levasse à prisão e à morte. Humildade. Ele reconhecia que seu papel era temporário e subordinado ao de Jesus. Profundidade espiritual. João entendia profundamente seu chamado e o plano de Deus, apontando constantemente para Cristo. João Batista é, na visão bíblica, um profeta poderoso e fiel, dedicado a preparar o caminho para o Salvador, com uma vida e mensagem centradas no arrependimento, justiça e na proclamação da vinda do reino de Deus. João Batista pelo olhar histórico e arqueológico. Do ponto de vista histórico e arqueológico,
João Batista também é uma figura fascinante, embora as evidências sejam mais escassas do que no relato bíblico. Ele é mencionado por historiadores contemporâneos como Flávio Joséfo, e há vestígios arqueológicos que fornecem algumas pistas sobre sua vida e o contexto em que ele viveu. Fontes históricas extrabíblicas. A principal fonte histórica sobre João Batista fora da Bíblia é Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I. Em sua obra Antiguidades Judaicas, Joséfo oferece um relato significativo sobre João. Ele descreve João como um pregador de virtude e batismo, que enfatizava a purificação física e espiritual. Joséfo confirma sua execução por Herodes Antipas, atribuindo sua morte ao temor de Herodes de que a crescente influência de João pudesse incitar uma revolta popular. Segundo Joséfo, João era considerado um homem justo, que levava as pessoas a se reunirem para o batismo e ensinava virtudes como a justiça e a piedade. Ele foi preso por Herodes Antipas por razões políticas. João Batista no contexto histórico. Historicamente, João Batista pode ser visto como parte de um movimento mais amplo de renovação religiosa no período do Segundo Templo, século 6 a.C., a 70 d.C. Influência dos essênios e comunidades no deserto. Uma teoria popular entre estudiosos é que João Batista pode ter sido influenciado por, ou mesmo associado a, os essênios, uma comunidade ascética judaica que vivia em comunidades no deserto, como Qumran, perto do Mar Morto. Embora não haja prova conclusiva de que João fosse membro dos essênios, muitos acreditam que ele compartilhou aspectos importantes de sua visão de mundo. Vida ascética. Como os essênios, João viveu de forma simples e austera, no deserto. ênfase na purificação. Os essênios praticavam rituais de purificação com água, o que pode ter influenciado a prática do batismo de João. Expectativa escatológica. Tanto os essênios quanto João Batista aguardavam a chegada de uma intervenção divina iminente. Entretanto, João Batista diferia dos essênios em alguns pontos. Locais associados a João Batista. Caral e Aúd. Tradicionalmente considerado o local onde João batizou Jesus no Rio Jordão. Embora a localização exata seja debatida, escavações arqueológicas indicam que a área tem longa história de rituais de purificação e práticas religiosas. Em Keren, vila tradicionalmente identificada como o local de nascimento de João Batista, próxima a Jerusalém. Embora sem evidências arqueológicas diretas ligadas a João. Macheronte, o local da prisão e execução de João Batista. Macheronte era uma fortaleza no topo de uma colina na atual Jordânia, utilizada por Herodes Antipas. Escavações arqueológicas revelaram estruturas palacianas e uma prisão, confirmando os relatos de que Herodes mantinha prisioneiros lá. Este local é amplamente aceito como cenário do encarceramento e da execução de João, conforme os relatos históricos. O ritual do batismo. O batismo de João Batista, um dos aspectos mais marcantes de seu ministério, tem paralelos históricos e religiosos no judaísmo da época. A purificação com água era uma prática comum nos rituais judaicos. A diferença principal está na ênfase de João no arrependimento moral e na preparação para o reino de Deus. Impacto político e social. A popularidade de João Batista e sua mensagem de renovação espiritual e moral, num período de agitação sob o domínio romano, fizeram dele uma figura potencialmente perigosa aos olhos dos líderes políticos, como Herodes Antipas. A prisão e execução de João, segundo Joséfo, foram motivadas não apenas por sua pregação religiosa, mas também pelo medo de que ele pudesse incitar uma revolta popular. Interpretações arqueológicas. Embora a arqueologia ainda não tenha descoberto provas definitivas relacionadas diretamente a João Batista, a escavação de locais como Macheronte, as descobertas em Qumran e análise dos mikvês fornecem insights sobre o contexto religioso e cultural no qual ele viveu e pregou. A combinação de evidências históricas e arqueológicas pinta um retrato de João como parte de um movimento mais amplo de renovação religiosa no judaísmo do século I. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, João Batista surge como uma figura complexa, profundamente influenciada pelo contexto político, social e religioso de seu tempo. Ele está intimamente ligado às tradições de purificação judaica e aos movimentos messiânicos e apocalípticos da época, ganhando notoriedade como pregador e profeta.
Embora as evidências arqueológicas diretas sejam limitadas, os textos de Flávio Joséfo e os achados em locais como Macheronte e Cura ajudam a iluminar o mundo em que ele viveu e a entender sua influência duradoura tanto na religião quanto na história. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.